1 João, capítulo 3, do 11 ao 18, diz assim a santa, inspirada e inerrante palavra de Deus, a partir do verso 11. Porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros, não segundo Caim, que era do maligno, e assassinou a seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más, e as de seu irmão justas. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar nossa vida para os irmãos. Ora, aquele que possuir recursos deste mundo, e via seu irmão padecer necessidade, e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato, de verdade. Senhor, ilumina-nos, dá aos meus irmãos atenção, coração disposto a atender tua palavra, a mim da mesma forma. Ajuda-nos, Deus, pois precisamos de ti neste momento, no nome de Jesus. Amém. Amém. Então, meus irmãos, na perícope anterior, João traçou uma distinção entre aqueles que são filhos de Deus e os que são filhos do diabo. Os filhos de Deus praticam e permanecem na justiça. Preste atenção, olhando para mim agora. Enquanto os filhos do diabo vivem na prática, permanecem no pecado. E no verso 10, ele termina fazendo uma menção aparentemente sem sentido, quando ele diz que quem não ama seu irmão não é filho de Deus. Só que essa breve menção serve como uma introdução ao tema do amor, que é tratado logo na sequência aqui, nesta período. E segundo o apóstolo João, meus irmãos, o amor é tanto uma marca quanto um dever dos filhos de Deus. Pensando nisso, eu proponho aos irmãos na noite de hoje o seguinte tema, preste atenção, guarde o dever cristão do amor fraternal. O dever cristão do amor fraternal. E eu pergunto, por que é tão importante, meus irmãos, manifestarmos o amor? Especialmente se tratando dos nossos irmãos da fé. E uma outra pergunta, como demonstramos esse amor? E aqui nós temos 3 princípios fundamentais que não podem ser ignorados. A começar pelo princípio que está no verso 11 e no verso 12, que é o ódio é a marca da descendência de Caim. O ódio é a marca da descendência de Caim. Mais uma vez, por favor, bote os seus olhos no texto, no verso 11, quando ele diz assim, porque a mensagem que ouviste desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros. Então, como disse aos irmãos, ele termina o verso 10 fazendo uma distinção entre quem é filho de Deus e quem é filho do diabo. E todo aquele que não pratica a justiça e não ama seu irmão, diz o apóstolo, não procede de Deus. Então, quando a próxima perícope é apresentada, nós entendemos porque a menção do amor está ali. O amor é um tema tão importante na Epístola de João, queridos, que embora eu tenha tratado no capítulo 2, ele volta a fazê-lo no capítulo 3 e o fará novamente no capítulo de número 4. E você me pergunta por quê? Porque, como vai ficar claro aqui, o amor é uma evidência segura de que somos salvos, de que somos filhos de Deus, de que somos nascidos de Deus. Portanto, sendo o amor tão importante, João insiste nesse tema específico. E agora a gente vai à análise do texto. Não é a primeira vez, meus irmãos, se você está acompanhando a série desde o princípio, como é fato para a maioria, que João usa a seguinte expressão, né? Algo
que os seus leitores ouviram, aprenderam desde o princípio. Ele diz aqui no verso 11, a mensagem que ouvistes desde o princípio. Né? No capítulo 2, verso 7, você consegue olhar aí para o texto, quando ele trata do mandamento do amor, ele também diz que este é um mandamento antigo, o qual a princípio tiveste. O que ele quer dizer, meus irmãos, tanto no capítulo 2 como no capítulo 3, é o seguinte: esta não é uma novidade para os seus leitores. Como cristãos, quando o evangelho lhes foi apresentado, lhes foram apresentados também os deveres do cristão, especialmente o dever do amor. Amar a Deus e amar ao seu próximo. Portanto, irmãos, não se trata de uma novidade, ele está recordando algo que é conhecido por todos eles. E como digo a vocês, nós precisamos sempre ir lendo o texto, captando quando o autor está usando a linguagem do seu evangelho. Porque quando ele usa essa linguagem aqui na sua epístola, ele está basicamente repetindo o que foi registrado no evangelho de João, palavras do Senhor Jesus. Olha só, preste atenção. Na noite anterior à sua morte, Jesus, reunido com seus discípulos, ele disse assim no capítulo 3 de João: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Está usando a linguagem do mandamento segundo foi dado por Cristo, e ele não está simplesmente reproduzindo aqui. Mas tendo apresentado o dever, ele vai traçar um contraste agora no verso 2. Olhe para o verso 2. Não segundo Caim, que era do maligno, e assassinou a seu irmão. E por que o assassinou? Porque suas obras eram más, e a de seu irmão justas. Talvez você se pergunte qual é a lógica de João mencionar um episódio do livro de Gênesis, algo que aconteceu há tanto tempo. No capítulo 3, irmãos, ele resgata o tema da inimizade entre as sementes. Quando ele faz separação entre os que são filhos de Deus e os filhos do diabo. Vocês lembram? Gênesis capítulo 3. Deus institui inimizade entre a semente da mulher e a semente da serpente. Tá? E o que nós vemos na Bíblia em termos de conflito, irmãos, todo conflito que acontece na Bíblia, nada mais é do que desdobramento dessa inimizade que foi semeada lá na queda, no capítulo 3 de Gênesis. E é importante pontuar que quando ele está falando em termos de descendência, ele não faz de forma física, como eu já expliquei para vocês. Não é que o diabo gera filhos, ele está falando em termos espirituais. Tanto que eu acho muito interessante a linguagem que o puritano usou ao dizer que Caim foi o filho mais velho dos descendentes da serpente. Foi o primogênito entre os descendentes da serpente. Por quê? Porque Caim era do maligno, meus irmãos. Ele era um filho do diabo. Mas para fazer uma afirmação dessa, ele justifica dizendo: por que ele é filho do diabo? Porque ele assassinou seu irmão. Ele assassinou seu irmão. E é muito interessante, queridos, como João, ele, vez após vez, ele dialoga com o conteúdo do Evangelho. Porque no capítulo 8 do Evangelho de João, Jesus está discutindo, confrontando os judeus de sua época que queriam matá-lo. E ele diz assim: vós sois do diabo. Porque o diabo é homicida desde o princípio. Vocês são filhos do diabo porque suas obras assemelham-se às do diabo. Vocês são homicidas. Vocês querem matá-lo como o diabo. O diabo é homicida desde o princípio. Logo, meus irmãos, Caim, ele foi o primeiro homicida. E quando assassinou, ele revelou pertencer ao maligno. Porque suas obras assemelharam-se às obras do diabo. Ele é filho do diabo. E um detalhe muito importante é o verbo. Aí nós temos na nossa tradução assim, Caim assassinou seu irmão. Só que literalmente, meus irmãos, o termo que é usado aqui no original é um termo que é pouco usado, mas é um termo forte. É um termo muito agressivo. Tanto que a tradução mais literal seria assim, Caim cortou a garganta de seu irmão. Caim cortou a garganta de Abel. Ou seja, Gênesis 4 é um assassinato premeditado, planejado.
Ele derramou o sangue de seu irmão, mesmo Deus o tendo advertido contra o seu pecado. E qual é a justificativa? O texto diz, qual é a motivação para o assassinato? Que suas obras eram más. As obras de Abel eram justas. Você lê o texto de Gênesis, o que é dito? Abel trouxe das primícias de seu rebanho uma oferta ao Senhor. Caim trouxe das primícias de sua colheita. Deus rejeitou Caim de sua oferta, agradou-se de Abel de sua oferta. Isso foi suficiente para lhe instigar o ódio, para levá-lo ao assassinato do Senhor. E o que João está dizendo é, a razão para o homicídio é, Caim tem as obras más como o diabo. Abel tem as obras justas, ou tinha, como o Senhor. E aí nós vamos às aplicações, irmãos. Eu quero fazer uma única aplicação, curta, mas bem direta neste ponto, que é sobre o perigo de não impor limites ao nosso pecado. Preste atenção. Corremos um perigo real quando não impomos limites ao nosso pecado. Você sabia disso? E quando nós revisitamos as histórias do Antigo Testamento, há muitas lições preciosas. E uma delas, nessa especial de Caim e Abel, é o que é dito por Deus. Porque o relato de Gênesis vai dizer, olha, quando Deus rejeitou a oferta de Caim, ele irou-se, ele deixou-se tomar pela ira. Só que Deus, sabendo disso, ele fez uma advertência. Preste atenção, ele diz assim, ó, se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominar. A questão é essa, ou você domina o pecado, ou o pecado vai dominar você. Ou eu ponho um freio e limites ao pecado, ou ele vai alastrar-se sobre minha vida. Isso é fato. O pecado, irmãos, ele não conhece limites. Você quer um exemplo? Pense, por exemplo, nos pecados da língua, nos maus comentários, na fofoca, na difamação, na reclamação. Tudo começa com pitadas, irmãos. Começamos murmurando aqui e ali, fofocando quanto a Cicrano e Beltrano, difamando determinada pessoa. Depois de um tempo, quando o pecado não é freado, a língua serve a um único propósito: difamar, praguejar, murmurar, blasfemar. Porque a língua foi dominada pelo pecado. O mesmo se dá com a ira, irmãos. Começa com pequenas explosões de impaciência em casa. Depois vai se tornando cada vez mais incomum episódios de ira. Até chegar ao ponto em que pessoas que nunca pensaram em fazê-lo levantam a mão contra uma pessoa que ama. Porque não foi colocado limite no pecado. O mesmo se dá com a impureza, meus queridos. Tudo começa com o olhar. Esse olhar alimenta os pensamentos e desejos. Os desejos não controlados levam a algo mais sério, a uma pornografia, e no fim das contas, uma pessoa que nunca pensaria em fazer termina na cama com outro que não se cônjuge. Não deixe o pecado sem limites. E eu faço um apelo especial à questão do ódio, que é tratado no texto. Irmãos, o ódio envenena a alma. O ódio nos faz adoecer, criar ressentimento no coração, meus irmãos. Guardar ressentimento, rancor, é fazer sua alma adoecer, é correr risco, perigo. É assemelhar-se e correr o risco de terminar com Caim. Longe, expulso da presença de Deus. Então, meus irmãos, qual é o freio ao pecado? É o arrependimento. É a confissão de pecado. É humilhar-se diante de Deus. É abandonar suas faltas. É lamentar pela impureza, meus irmãos. Crianças, preste atenção, olha para mim, crianças. Eric, o barriga está acordado. Clara, preste atenção, Davi. Uma coisa muito importante que vocês precisam entender. O pecado é tão perigoso que um pecadinho pode se transformar num pecado. Sabe como? Vou dizer para vocês, Axa. Você começa a reclamar de vez em quando. A mamãe coloca uma comida na mesa. Né? Poxa vida, feijão, mãe. Eu ia ficar feliz, né?
feijão. Aí você reclama um dia. Aí você não presta atenção lá. Aí no outro dia você reclama de novo. No outro dia você reclama de novo. E aí um pecadinho, Benjamim, que foi uma vez só, que era para ser uma vez só, Sara, se torna um pecador, porque ele continua Davi. É que nem assim, ó, você perde a paciência com a sua irmã Maria. Um dia, foi só hoje. Aí no outro dia você perde de novo. No outro dia você não tem paciência de novo. O que é que acontece? Aí depois você fica dominado pela impaciência. Por isso a gente tem que ter muito cuidado. Não pode brincar com o pecado. Quando o pecado aparece na nossa vida, a gente tem que cortá-lo. Como é que corta o pecado lá? Com arrependimento. Tá bom? Com arrependimento. Então nós estamos meditando no tema o dever cristão do amor fraternal. Primeiro nós vimos que o ódio é a marca da descendência de Caim. Segundo, o amor é uma evidência da vida eterna. O amor é uma evidência da vida eterna. Diz assim o verso 13, irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. O ódio de Caim, meus irmãos, em relação a Abel, é a atitude natural dos filhos do diabo em relação aos filhos de Deus em qualquer tempo na história do mundo. Por isso o apóstolo está dizendo, não se admirem, não se surpreendam, porque esta é a atitude natural. Porque o mundo, lembra, o que é o mundo? É a humanidade organizada em rebelião contra Deus. Ela está em hostilidade. E o que ela faz de melhor é isso, odiar a Deus e odiar os seus. Então não se maravilhe. Né? Tanto que o próprio Jesus, ele exortou os seus discípulos dizendo assim, ó, se o mundo vos odeia, sabei que Deus odiou a mim. Se vocês pertencessem ao mundo, ele disse, o mundo os amaria, mas como vocês não pertencem ao mundo, o mundo vos odeia. Portanto, meus irmãos, ele está dizendo, não se surpreendam com a hostilidade do mundo quanto ao Evangelho. Mas aí depois ele traz uma exortação importante, ele diz assim, ó, mesmo que hostilidade, mesmo que o ódio seja a forma do mundo de operar, como o mundo funciona, não será assim entre vocês. Não é como o povo de Deus vive. Não é como os cristãos vivem. Seus relacionamentos não podem ser marcados pelo ódio. E aí ele diz no verso 14, nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Então perceba a ênfase colocada por João, queridos. Nós sabemos. Essa expressão está tanto separando ele e os demais, da descendência de Caim. Está dizendo, ó, não eles, nós. Nós sabemos. E ela também transmite certeza. Segurança quanto a alguma coisa. Mas do que exatamente os crentes podem ter certeza? O que nós sabemos, meus irmãos? De que passaram da morte para a vida. Essa é uma linguagem do Evangelho de João. É uma linguagem da salvação. Está dizendo, ó, nós sabemos que somos salvos por Deus assim. É a mesma coisa que dizer que passamos da morte para a vida. Afinal de contas, todos sem exceção nascem mortos. Mortos em seus delitos e pecados, separados de Deus em inimizade, até que Deus soberano e graciosamente nos dê vida. Nos dê vida espiritual. E a salvação é descrita nesses termos, passar da morte para a vida. Quando ouvimos a palavra de Cristo, irmãos, o Espírito de Deus, por meio de seu agir misterioso e sobrenatural, lhes dá salvação por meio da fé, e eles passam da morte espiritual para a vida espiritual. Então, o argumento de João é possível saber que você tem vida eterna. É possível ter certeza de salvação. Como? Aí ele diz, você pode ter certeza de que você é salvo, que você nasceu de novo, se você ama os seus irmãos. Se você ama os seus irmãos. É claro, meus irmãos, que o dever do amor se estende a todos. Sem exceção. Todos devem amar. Está na lei do Senhor. No entanto, a preocupação de João aqui é o amor no contexto da igreja local. Então, o amor, João diz, é a maior evidência de que uma pessoa é regenerada.
é nascida de Deus, foi salva por Ele. Ela ama os seus irmãos. O amor é apresentado por João não como fundamento da salvação. Sou salvo porque amo. Mas como evidência e fruto da salvação. Fui salvo. Por isso eu amo. Fui salvo. E isso se dá, isso é conhecido por meio do amor. O que não ama, por sua vez, queridos, permanece na morte espiritual. E aí no verso 15, João diz: todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida permanente em si. Você consegue perceber isso? Tem um diálogo sempre na Escritura. O que está escrito aqui dialoga com o que está escrito em outras porções da Bíblia. Quando você ouve isso aqui, eu sei que vem uma passagem somente. A passagem do Sermão da Montanha. O que é que Jesus disse quando ele interpreta o sexto mandamento? Lá no capítulo 5 de Mateus, você não precisa abrir. Jesus inicia o Sermão do Monte. Ele vai desembaraçando a lei, desfazendo as distorções, enganos dos escribas e fariseus. E quando chega ao sexto mandamento, ele diz assim, ó, presta atenção, olha para mim e escuta. Ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás. Sexto mandamento: e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo: todo aquele que se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Jesus está basicamente dizendo que João afirma aqui, irmãos: quem odeia é assassino, é homicida. Porque a lei de Deus não obriga apenas o comportamento. Ela se estende aos afetos, aos pensamentos, aos desejos. Portanto, não só o homicídio consumado, como o de Caim, mas o homicídio no coração. O ódio se enquadra e é condenado na lei como homicídio. E o ódio no coração leva ao homicídio. Foi a ira que levou Caim a derramar o sangue de seu irmão Abel. Quem odeia, principalmente o irmão na fé, é assassino e este não tem vida eterna. Porque João está dizendo, não é possível que alguém nascido de Deus, que está na luz, que conheceu o amor de Deus, não dispense amor sobre o outro, não ame, mas odeie seu irmão. Diz assim, este não tem vida eterna. Este não nasceu de novo. Este está perdido. Está morto com seus pecados. E aqui eu quero partir de duas aplicações. Olhe para mim, duas aplicações. Primeira, podemos ter certeza, pela prática do amor, que somos salvos. Você pode ter certeza. E talvez você já tenha se questionado, será que eu nasci de novo? Sou uma pessoa realmente transformada? Eu fui salvo por Deus? E essas são perguntas legítimas. Toda pessoa preocupada com seu estado espiritual precisa fazer. Mas o problema, olha para mim, crianças, presta atenção. Maria. Vamos ver. Olha só, Asaf. Não existe. Imagina assim, ó, Deus, não é Aurora, Davi. Ele nos dá um novo coração. Mas não tem como ver o coração que Deus deu. Não tem como fazer um raio-x espiritual para ver o coração de carne que Deus nos deu. Como é que nós sabemos, Aurora, que Deus nos deu de fato um novo coração? Aí o apóstolo João vai dizer, se amamos, se a gente ama os nossos irmãos. Só há, irmãos, como constatar que temos fé genuína e salvadora, de que fomos realmente transformados, se amamos, é o que diz o texto. Como é que eu posso saber que eu passei da morte para a vida? Não é pelo que eu sinto, irmãos. Não é pela visão que eu tenho de mim. Não se garanta pelo que você acha ou pelo que você sente, porque o novo nascimento é comprovado pelas nossas obras, pelos nossos frutos. E aqui João diz, pelo teste do amor. Você ama? Você quer saber se você é nascido de Deus, se você é salvo? Você ama. E você ama os seus irmãos. Sabe as pessoas com quem você congrega, meu querido? Difíceis, com defeitos, cheias de pecado, capazes de magoá-lo, decepcioná-lo.
Aí, a despeito de tudo isso, você conhecendo isso, você olha para ele e diz assim: não me preocupe. Eu quero caminhar. Eu quero servir. Eu tenho interesse genuíno pelo bem-estar físico e espiritual dessa pessoa. Você se importa sinceramente. Você está disposto a atendê-la, a servi-la, a doar seu tempo, doar sua energia, se necessário, dar recursos, irmãos. Você olha para o irmão, você deseja que ele ame a Cristo, que ele conheça o Evangelho, que ele cresça na graça e na santidade. Você ama seu irmão? Esta é a marca em evidência do nascido de Deus. Segunda aplicação: se você odeia seu irmão, diz o texto, se odiamos o nosso irmão, somos assassinos. E essa parece uma acusação muito pesada, mas eu quero que você olhe para mim e que você entenda, raciocine comigo, como é a lógica por trás do ódio. O que leva ao ato do assassinato, meus irmãos, como foi o caso de Caim, é o ódio no coração. O que leva ao assassinato é o ódio. Só que o ódio, vamos definir o ódio. O ódio nada mais é do que um profundo incômodo pela existência de alguém. Odiar alguém é como dizer assim, ó: eu queria que essa pessoa não existisse. Eu queria que essa pessoa sumisse. Eu não a suporto, eu não a tolero. Portanto, o ódio é o incômodo, a dificuldade quanto à existência de outra pessoa. E quando o ódio não é contido, freado, irmãos, o que é que acontece? Esse desejo a pessoa concretiza. Ela não só quer que a pessoa não exista, ela a faz aparecer, ela mata. Ela faz como Caim fez com Abel, ela vai lá e tira a vida. Então o desejo do ódio, ele é consumado no assassinato. Então, mesmo que nós não cheguemos a esse ponto, a lei de Deus nos condena como assassinos, meus irmãos. É por isso que nós precisamos vasculhar nosso coração para saber se há ressentimento, se há ira, se há ódio por um irmão, querido. Será que é como nós nos sentimos? Você olha para determinada pessoa na igreja local, não a suporta, deseja que ela sequer existisse. Porque se vivemos cheios de ódio por aqueles que Cristo salvou, é possível que não sejamos salvos. O que eu devo fazer, pastor? Se eu odeio meu irmão, você precisa se arrepender. Você precisa se humilhar diante de Deus. Você precisa estar disposto a abandonar este pecado. Porque quem age assim, querido irmão, me permita honestidade, quem age assim assemelha-se a Caim, não a Abel. Quem age assim assemelha-se ao diabo, não a Deus. Só que além de arrependimento, irmão, se temos ressentimento, se temos ódio no coração, e isso foi provocado por um problema entre eu e meu irmão, o que preciso fazer? Se reconcilie com o seu irmão. Sabe qual é a receita? Que muitas pessoas evitam. É uma boa conversa olho no olho, temperada com graça, com sinceridade, com amor. Essa é a receita para ter comunhão restaurada, meus irmãos. Porque no mundo, intriga, rixa, inimizade podem ser normais, mas não entre o povo de Deus, porque nós somos um povo amado por Deus e chamados para amar. Então aqui, essas coisas não são naturais. O mundo é hostil, mas nós não vivemos em hostilidade uns com os outros. Não vivemos. E se permanecemos assim, se nos deixamos dominar pelo ódio, esse é um sinal evidente. Estamos com Caim, não com Abel. Estamos com o diabo, não com Deus. Nós estamos meditando no tema dever cristão do amor fraterno. Primeiro, nós vimos que o ódio é a marca da descendência de Caim. Segundo, que o amor é uma marca da vida eterna. E por último, o amor sacrificial de Cristo é o modelo para o amor fraternal. O verso 16 diz, olha para o texto: nisto conhecemos o amor,
que Cristo deu a sua vida por nós. E devemos dar nossa vida pelos irmãos. Então, temos chamado os seus leitores, preste atenção, ao dever do amor. João diz assim, ame. Mas o que é o amor? Qual é o conceito de amor que ele está usando aqui? Então ele vê a necessidade de definir o amor. E ele diz assim, ó, nisto consiste o amor. Quando nós vamos ler a Bíblia, nós nos damos conta de que existem algumas palavras no grego que foram traduzidas por amor, mas elas não são iguais, nem carregam nesse sentido. Certo? Só que o termo que João usa, não só aqui, todas as vezes em sua carta, o termo que João usa, me permita citar, é agape, ou verbo agapau. Por que essa palavra é importante, irmão? Qual é o sentido desse termo? Porque este é um termo que é usado para falar de amor, não em termos de sentimentos, mas em termos de ação. Ou seja, ele não está dizendo, irmãos, eu espero que vocês sintam algo uns pelos outros. Não, ele está dizendo, eu espero que você faça algo uns pelos outros. É fazer e não sentir. O termo aqui, irmão, sempre carrega o sentido de abnegação, de serviço, de sacrifício. É essa expressão, preste atenção, que é traduzida no texto de João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo mundo dele não pereça, mas tenha vida eterna. É essa expressão. É também a expressão que João usa na sua primeira carta, aqui no capítulo 4, quando ele diz assim, ó, Deus é amor. Aí as pessoas pensam, Deus é amor. O que isso significa? É que Deus se derrete em sentimentos apaixonados por nós. Não, meus queridos. Deus é amor não em razão do que Ele sente por nós, mas em razão do que Ele faz pelos pecadores. E o que é que Ele fez? Cristo deu a vida por nós. Esse é o termo que sempre é usado na Bíblia para se referir ao amor sacrificial, salvador de Deus. Então o apóstolo está ordenando que os cristãos amem como Deus ama. E Deus nos amou, entregando o seu Filho. Cristo entregou-se como sacrifício voluntário para a salvação de seu povo. Cristo sacrificou-se, doou-se. E ele está dizendo agora, seus discípulos, vocês devem imitá-lo. Vocês devem imitá-lo em uma atitude de abnegação, de serviço, de sacrifício em favor dos seus irmãos. Ele disse, ó, vamos definir o amor. O amor é o Evangelho. O amor é o que Deus fez no Evangelho. O amor é Cristo deu sua vida por nós. E aí depois vai apresentar esse amor em termos práticos, no verso 17. Quando ele diz assim, ora, aquele que possui recursos deste mundo e via seu irmão padecer necessidade, fechar em seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Essa carta, meus irmãos, não foi escrita em um tempo confortável como esse. Boa parte das pessoas que leram esse texto, especialmente os cristãos, né, de fato, eles viviam na pobreza, miséria, sofriam séria privação, careciam do básico para sobreviver. Então João não está escrevendo a pessoas que vivem numa sociedade abundante como a nossa, não. E ele está dizendo, ó, alguns dentre vocês têm abundância. Alguns têm. E nessas condições, o amor seria provado na forma de generosidade, suprindo as necessidades do irmão. Mas, se alguém fecha o coração, se alguém vendo o irmão passar necessidade, tendo condições de atendê-lo, não faz, como pode essa pessoa dizer que ama a Deus? A pessoa não ama a Deus. Ela não é nascida. Então, com esse exemplo, irmão, João está simplesmente dizendo, você precisa estar pronto a doar-se em favor do outro. Sacrificar-se pelo outro. Então ele conclui dizendo no verso 18, filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Essa exortação, ela resume, é um arremate do ensino da Bíblia. O amor esperado por Deus vai além do sentido falado.
é agir, é doar-se, é fazer. E isso, segundo o amor de Deus, é revelado em Cristo. E aí nós vamos aqui às aplicações finais do texto. Primeiro, nosso amor, nosso amor precisa assumir uma forma prática. Nosso amor precisa assumir uma forma prática. Meus irmãos, não adianta simplesmente dizer que amamos. E com isso eu não desprezo o poder das palavras. Eu não desprezo seu valor, porque o sábio em Provérbios ele já disse o seguinte: palavras agradáveis são como favo, doces para a alma e medicina para o corpo. Vamos ser honestos. Não tem coisa melhor do que ouvir do nosso cônjuge, do que ouvir do papai e da criança, da mamãe, do que ouvir de um irmão na fé com sinceridade. Eu amo você. É muito bom ouvir um eu te amo com sinceridade. Falá-lo com sinceridade. Mas, irmãos, palavras de amor que não são traduzidas em atos de amor são vazias. São sem sentido. Por isso, como cristãos, você não deve contentar-se em falar, você deve traduzir seu amor na forma de ação, de prática. Não é sentir, meus irmãos, mas agir. Ou você pensa, como disse antes, a Bíblia diz: Deus é amor. Deus nos amou. Ele não estava irresistivelmente apaixonado por nós. Ele não estava comovido. Irmãos, ele entregou seu filho, ele entregou-se por nós. Então, meus irmãos, o amor de Deus é medido pelo ato de entrega. E este é o padrão para o seu amor. É mais decisão do que paixão. E aí vamos pensar em termos práticos. Como é que eu posso amar, meus irmãos? Para começar, vamos olhar para o que o próprio João sugere aqui. Olhando as necessidades materiais dos nossos irmãos. É fato, queridos, que toda igreja tem os que têm mais condições e os que têm menos condições. E aí eu me pergunto, será que nós estamos preocupados se há alguém entre nós apertado, com dificuldades para suprir a si mesmo e a família? Somos generosos ou somos egoístas? Entenda, querido, que o nosso dinheiro não serve somente ao nosso prazer e conforto. Reduzi-lo a isso é fazer, irmãos, dar aos nossos recursos um propósito muito pobre. O recurso que Deus nos dá não nos serve somente ao nosso prazer, entretenimento, conforto. Você precisa, como cristão, dar um propósito mais nobre ao dinheiro. Servir os irmãos, servir a causa do Evangelho, fazer avançar a missão do reino de Deus. Então, porque você ama os seus irmãos, quando necessário, nós abençoamos com dinheiro para pagar a conta. Irmãos entre nós com dificuldade para fazer feira, e já aconteceu. O que alguém que é crente faz? Ele o abençoa. Alguém desempregado, o que a igreja faz, meus irmãos? A igreja suporta. A igreja sustenta enquanto for necessário. Nós não desamparamos os nossos. Está difícil para um irmão ir à igreja por questões financeiras, nós vamos dar gasolina. E se necessário, a gente tem que cruzar a cidade para pegar o irmão. Do que privá-lo de vir ao culto ao Senhor. Se Deus o abençoa com condições, façam. Meu irmão não tem acesso a bons livros, não tem condição de comprar um bom livro para crescer na piedade, para conhecer mais a Bíblia. O que é que você faz que tem condições de fazer? Condições de doar? Você o abençoa. Os filhos dos irmãos da igreja têm alguma necessidade, precisam de roupas, precisam de brinquedos. Irmãos, vocês acham que toda criança tem que levar as crianças dentro? Não, irmãos. Às vezes dentro da igreja não tem. Precisam de material escolar? O que é que eu vou fazer? Eu vou me contentar em atender os meus filhos? Não, irmãos, eu faço em favor dos irmãos da igreja. Se importe. Seja sensível. Mas além de atendê-lo materialmente, atenda-o espiritualmente. Olhe para ele e diga: eu quero que esse irmão cresça na graça e no conhecimento de Deus.
Eu quero que ele seja santo. Eu quero que ele ame a Cristo. Eu quero que ele seja ativo no serviço, compromissado com a igreja local. Eu vou caminhar. Eu vou encorajá-lo se ele está cansado. Eu vou exortá-lo se ele for negligente. Isso é amor, meus irmãos. Eu vou aconselhá-lo quando ele precisar. Eu vou caminhar. Eu vou servir de exemplo. Crianças, olha para mim agora. Davi, não adianta só falar que ama. Você fala assim, mamãe, eu te amo, mas se você viver desobedecendo sua mãe, não adianta. Não é verdade. Viu, Axa? Viu, Azaf? Olha, só falar não pode. Tem que fazer. Falamos que amamos os nossos irmãos, mas vivemos brigando. Não pode ser assim. Nós falamos que a gente ama e a gente precisa mostrar isso na forma como a gente vive lá. Falar não é suficiente. Em segundo e último lugar, esse texto ele nos exorta, irmãos, a receber o evangelho que Deus lhe amou. Você quer conhecer o amor verdadeiro, meus irmãos? Você quer conhecer o amor verdadeiro? Este amor nos é apresentado no Evangelho. Deus nos apresenta o amor mais puro que existe, porque este Evangelho diz assim: Cristo, que é perfeito, que é melhor do que Abel, Cristo cujas obras são justas, ele doou-se, ele entregou a própria vida, ele ofereceu-se como sacrifício e verteu seu sangue como oferta pelo pecado de seu povo. E o que torna esse fato surpreendente, irmãos, é porque ele se entrega. Ele se entrega porque não merece nada. Por pessoas que não são dignas de seu sacrifício. Ele entrega-se por pecadores, cheios de ódio como Caim, por pessoas que assemelham-se mais a Caim do que a Abel. É por essas pessoas que Cristo morre, ele verte seu sangue. Sabe o que acontece? Deus se agrada do Cristo e da sua oferta. E por meio dele somos abençoados com salvação, com vida eterna, com perdão de pecados, com adoção de filho. Fomos aceitos em Cristo. E talvez você fique meio desconcertado e pense algo do tipo: é muito mais para ser verdade. Não é possível que algo assim me seja ofertado de graça. Será que Deus está disposto a amar pessoas que são mais parecidas com Caim do que com Abel? O Evangelho diz sim. É por essas pessoas que Cristo entregou-se, por pecadores, porque seu amor é tão poderoso que é capaz de transformar Caim e Abel, de transformar o injusto em justo, de resgatar filhos do diabo, de fazê-los filhos de Deus. Este é o Evangelho, meus irmãos. Este é o Evangelho. Cristo ofereceu-se como oferta pelo pecado. E você, pecador, eu, por causa do sangue, como diz o autor aos Hebreus, do sangue da nova aliança, o sangue da aspersão, que fala coisas superiores do que o sangue de Abel. Este sangue pode fazer de você filho de Deus. Eu digo a você: não rejeite este Evangelho. Não endureça o seu coração. Creia. Creia. Creia em Jesus Cristo na sua salvação. Vamos orar neste momento. Oremos ao Senhor. Senhor, graças te damos por teu bendito Evangelho. Que este Evangelho esteja em nossos corações, Senhor. E que o Senhor nos dê arrependimento de todo e qualquer pecado. Ajuda-nos a abandonar todo o ressentimento, ódio, e enche-nos do teu amor, para que amemos uns aos outros. E agora que veremos o sacramento do batismo ministrado e participaremos da mesa do Senhor, que tu nos abençoe profundamente. No nome de Jesus. Amém.